Bom dia, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Hoje, um calor brabo. Falei, pô, cadê o pastor Edivan? Acho que ele está lá dentro. Eu falei, pastor, um calor desse não tem razão de ser, não precisa ser tão quente assim, né? Mas a gente se diverte da mesma forma. Deus seja louvado pela vida de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Rafa, que alegria ter você aqui de novo, muito bom. Sintam-se em casa. Se quiserem ligar os ventiladores, eles estão aí posicionados, abrir as janelas, fiquem à vontade. E a gente vai continuar falando sobre adoração. Você sabe, a gente tem feito esse mês de, entre aspas, recesso, porque afinal nós não paramos, né? Mas a gente tem conversado agora em janeiro, da mesma forma como faremos em julho, um tema distinto, né? E o tema que nós escolhemos para conversar, para estudar, para aprender junto agora em janeiro, foi adoração. E quando a gente pensa em adoração, muitas vezes a gente restringe isso ao louvor, né, ao ministério de louvor, à música na igreja, mas como a gente está aprendendo aqui, com esse material que o Elias preparou para nós, a adoração ela é muito mais do que tão somente o louvor, né? A gente adora a Deus de várias formas distintas. Então a gente hoje continuará falando sobre isso, né? Hoje nós falaremos sobre expressões de adoração na leitura das Escrituras, ou seja, o que a aula está dizendo para nós é que quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra, quando nós nos dedicamos a ler a palavra de Deus, nós também o estamos adorando, não é? E às vezes a gente pensa que a leitura é simplesmente um ato de aprendizado, ou de apreensão de conhecimento, e não é. É uma forma de adoração. Eu lembro o pastor Gusso, quando ele esteve aqui, há alguns anos atrás, trazendo uma mensagem extraordinária para nós no Salmo de número 119. Eu nunca mais li o Salmo 119 da mesma forma depois daquele dia. E ele falava de um taxista que ele pegou um táxi uma vez e tal, e como pastor ele já foi ele meio que evangelizando o cara, né? E ele perguntou para o cara se o cara conhecia a Bíblia. E o rapaz falou, olha, toda noite eu leio a Bíblia. E ele comentou com o pastor Gusso que ele lia a Bíblia à noite, mas ele não conseguia ler na cama, deitado ali para dormir, porque ele não lia a Bíblia sem camiseta ou sem camisa, porque ele achava uma falta de respeito. Desde já quero dizer que não é, eu faço isso, não é nesse calor, né, eu durmo sem camisa e faço a minha leitura da Bíblia normal, não é um pecado. Mas olha que bonito a reverência dessa pessoa, né? A forma como ele encara as Escrituras. Ele não olha para a Escritura como um livro qualquer, né? E você que me conhece, você já deu uma olhada nas minhas Bíblias, você sabe quantas minhas Bíblias são rabiscadas, eu risco e faço anotação e coloco post-it. Não se trata disso, mas a reverência do conteúdo, não no livro em si. O livro por si só, ele não é sagrado em suas folhas, em seu material objetivo, ele é sagrado em seu conteúdo, né? Então, hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre expressão de adoração na leitura. Qual que é a primeira página? 21, né? Sobre expressão de adoração através da leitura e mais para o final da aula também sobre expressões de adoração no momento da ceia e do batismo. O batismo é uma coisa que acontece uma vez, né? A gente se batiza apenas uma vez, embora tenha alguns que queiram repetir o batismo, porque fizeram muito cedo e tal. De vez em quando as pessoas me procuram, pastor, dá para batizar de novo? Eu falo, mas por quê, né, irmão? Então, é um momento muito significativo. E a ceia, que é uma coisa que nós fazemos com uma recorrência, aqui na PIB Piraquara, pelo menos, mensal, né? Você que acompanha as EBDs já deve ter ouvido eu falar sobre a ceia, o quanto eu acho ela importante, significativa e única, né? A ceia, para mim, é um momento único. Amém? Então, vamos seguir com a nossa aula. Quem que vai orar para nós, para fazer uma abertura? Irmão Mário, faz uma oração para a gente iniciar a nossa aula, por favor.
Amém, amém. Obrigado, irmão. Eu vou pedir para o pessoal colocar para mim, nós vamos ler, aliás, depois se você quiser passar pelo texto de novo, não tem problema. Deuteronômio 11, verso 1, Gabi. Deuteronômio 11, verso 1. Quem pode ler para nós, por favor? Em alto e bom som. Ótimo, pode deixar aí, tá, Gabi? A gente ama o Senhor, o nosso Deus, mas a forma de nós o amar, me fugiu a expressão correta agora, a forma da gente amar a Deus é guardando os seus preceitos, seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. A Escritura, ela fala disso o tempo todo. E eu pergunto a vocês, como nós conhecemos os estatutos, mandamentos, preceitos de Deus? De que forma? Através da Escritura. Então nós precisamos ler a Escritura com reverência, com amor e com entendimento, para que aí sim nós possamos cumprir essa ordenança. Gabi, agora do 18 ao 21. Aí, alguém lê para mim, por favor. Amém. Então esse é um texto que a gente encontra lá no Êxodo, né? Aqui está no livro de Deuteronômio, mas o contexto é quando eles estavam no deserto, caminhando ali em direção à terra prometida, sob a liderança de Moisés, e havia uma promessa. Olha, eu lhes darei uma terra, vocês terão uma terra farta, vocês terão uma terra onde encontrarão tudo o que precisam. E se você conhece um pouquinho de geografia, você sabe como Israel é um oásis no meio do Oriente Médio. O Egito é só areia, né? O próprio Líbano, muito deserto, a Síria é um deserto, em Israel tudo que se planta dá. Essa promessa dura até hoje. Até hoje, aquele lugar, realmente ele tem alguma coisa diferente naquele lugar. E essa era uma promessa que o povo de Israel tinha. Olha, ouçam a minha palavra, guardem os meus mandamentos, e eu lhes darei aquilo que estou lhes prometendo. É bem verdade que o povo não guardou tão bem assim a palavra, né? Quando a gente lê o Êxodo, a gente vê que o povo ele foi muito infiel a Deus. Mas Deus, mesmo assim, os abençoou de maneira extraordinária. Então, é a importância da gente meditar na palavra, da gente o fazer com uma expressão de adoração de fato, porque é a melhor maneira de nós ouvirmos a Deus. Quer ouvir a Deus? Leia a Escritura. Quer ouvir Deus falando alto? Leia a Escritura em voz alta. Você vai ouvir Deus falando com você. Amém? Agora eu passo a palavra ao Elias. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Pode pôr o slide lá, por favor? Então, como a gente já estava falando na aula passada, em que a gente louva a Deus pelo que Ele fez e adora pelo que Ele é, seguindo nessa mesma linha, quando a gente adora Deus pelo que Ele é, a gente precisa conhecer quem Deus é. Nós precisamos conhecê-lo em tudo o que Ele é para nós. E a forma como nós temos acesso é a Bíblia. Lendo ela, conhecendo a palavra que está escrito aqui, que nós vamos conhecer quem Deus é. E aí sim nós o adoramos porque Ele é santo, Ele é poderoso, justo. E, ok. Em 197 depois de Cristo, esse teólogo Justin Martin, ele diz algo. Ele diz assim: e no dia chamado domingo,
Todos os que moravam em cidades ou no campo se reuniam para um só lugar, e as memórias dos apóstolos ou as escrituras dos profetas eram lidas, por quanto tempo nos permitiu. Então, lá no começo, no início da igreja, pode passar o slide aí, por favor? Lá no início da igreja, já tinha-se essa ideia, esse contexto de que se reunirem para lerem, para conhecerem sobre o Cristo que havia passado, já estava na mente das pessoas. E eles se reuniam para ler as cartas, os textos que chegavam a eles. Gui, pode baixar um pouquinho? Baixar um pouquinho o volume do Elias, por favor. Ok. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: Não afastes a tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, desde o início, já tem-se a ideia de meditar na palavra de Deus para conhecê-lo. Nós temos ali alguns textos que falam sobre o quanto a gente adora quando nós lemos a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 7 e 8. Algum irmão pode ler, por favor? Amém. O versículo 8, ele fala que a erva somos nós, né? Isso. Então, desde o início de tudo, pessoas nasceram, pessoas passaram, mas a palavra do Senhor permanece a mesma e eficaz em nossas vidas. Apocalipse 1, versículo 3. Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Amém. E 2 Timóteo 2,15. E aí, Romanos 15, 4, eu pedi para a tia Lili ler para nós, por favor. Amém. Então a gente vê aí ao longo de todas essas passagens que o Elias listou, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que essa reverência, essa importância da Escritura, ela não é nova. Ela não passa a acontecer no Novo Testamento, pelo contrário, ela já era uma prática lá dos israelitas, do povo do Antigo Testamento, e ela se perpetuou na medida em que Cristo veio, em que começou toda essa revolução do Novo Testamento, não é verdade? Então, principalmente quando a gente lê ali eu não lembro se é em 1 ou em 2 Timóteo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele está falando do quê? Do Antigo Testamento. Ele não está falando do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Estava sendo construído. Então, quando ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos exortar, tudo isso, ele está falando do Antigo Testamento. Por isso que a gente jamais pode aceitar algumas perspectivas, alguns ensinos que dizem, não, a igreja deve olhar apenas para o Novo Testamento. Não é verdade. Paulo, Jesus, João, todos eles
aceitava o Antigo Testamento como escritura verdadeira, inspirada. Então a gente deve olhar para o Antigo Testamento como escritura de fato, só que devemos ter cuidado com a interpretação que nós fazemos dela, porque afinal, quando a gente lê ali o texto que nós lemos lá em Deuteronômio, amarra a palavra do Senhor nas tuas mãos e na tua testa, os judeus eles fazem isso de fato. Se você já viu um judeu como ele ora lá no Muro das Lamentações, ele tem um negocinho preso aqui na testa e outro que eles enrolam com tiras de couro nas mãos, e inclusive nos umbrais de suas portas, que eles sempre beijam aquilo, ou pelo menos passam a mão todas as vezes que eles entram e saem de casa. Eles fazem uma interpretação literal desse texto. Nós devemos amarrar nas mãos, escrever? Não. A gente deve guardar aquilo. O que o autor estava dizendo é: tenha nas suas mãos, leia a Escritura, tenha na sua mente, retenha a Escritura e tenha na sua casa, que é o seu lugar de descanso. Quando sair de sua casa, lembre-se do Senhor. Quando retornar à sua casa, lembre-se do Senhor. É disso que ele está falando. Então a nossa interpretação ela deve ser cuidadosa, mas não quer dizer que a gente deve rejeitar ou ignorar o ensino do Antigo Testamento. Jamais. Em nenhum momento você vê Jesus falando contra o Antigo Testamento. Ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. Então é disso que se trata. Amém? Ok. Alguma pergunta, participação? Okay. Perguntas, irmão. O Elias está doido para responder perguntas aqui. Tem que fazer pergunta. Ok. Pode passar, por favor? Ok. Agora a gente vai falar sobre outros dois tópicos que expressam a adoração a Deus, que é o batismo e, na sequência, a ceia. Pode passar? Ok. Atos que a igreja tem chamado de sacramentos ou ordenanças têm sido parte da vida de adoração na igreja por milênios. Pastor, pode explicar para a gente a diferença entre ordenanças e o sacramento? Quem sabe o que é um sacramento? Alguém poderia compartilhar conosco? Quem veio, assim como eu, da Igreja Católica, foi católico durante algum tempo, provavelmente tem essa visão, já teve essa ideia. Alguém aqui foi católico durante muito tempo? O Mário, só nós dois, né? Que bom, amém. A Igreja Católica ela tem uma visão de sacramento, uma visão sacramental, e aí eu faço um parênteses aqui. Os católicos, eles entendem 7 sacramentos. Eu não vou lembrar quais são todos, mas além da ceia e do batismo, que para nós são sacramentos ou ordenanças, eles têm o casamento, tem a extrema-unção. Eu não lembro se a primeira comunhão é a crisma, acho que é sacramento, ou os dois, não lembro. Sim, são 7 sacramentos. É sacramento que não acaba mais, né? E a ideia é que o sacramento em si, ele confere favor do Senhor. Então, para um católico, se você não tiver a primeira comunhão, você jamais pode experimentar a hóstia. Todo mundo sabe o que é a hóstia lá da Eucaristia, né? Que o padre molha no vinho, entrega e tal. Para eles, aquilo é corpo de Cristo literal. Literal. Um bom católico, ele vai entender aquilo como corpo de Cristo literal, com carne, músculo, sangue, tudo. É corpo de Cristo, né? E se é corpo de Cristo, aquilo em si mesmo confere graça. Então, se uma pessoa está enferma, na medida em que ela come daquela hóstia, ela está comendo o corpo literal de Cristo e, portanto, aquilo pode conferir favor. Nem sempre o vai, porque a gente sabe que as pessoas não são curadas à torta e direito, mas há esse potencial. Então, um não católico ou não cristão, ele jamais pode comer daquilo. Por quê? Porque não há fé nele, né? A gente aqui, por exemplo, se você pegar a nossa ceia, o pastor Edivan ministrou a última ceia, ele falou: olha, você que é batizado, você que está em plena comunhão com a sua igreja, seja nossa ou seja outra, tome da ceia. Mas a gente entende que aquilo é pão e suco de uva. Não há nada especial em si mesmo. O especial é o quê? O memorial que nós fazemos desse momento. Então, quando acaba a ceia, geralmente sobra um pouquinho de pão e suco, a criançada que vai ajudar a Josélia a levá-la para trás, geralmente você vê elas tomando o suco de uva, comendo pão, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque é pão
e suco. Se um descrente vier ao nosso culto e tomar a ceia, o que vai acontecer? Nada. É só pão e suco. Né? Então, para nós protestantes aí, quem vai discordar um pouquinho disso são os luteranos, tá? Mas, em via de regra, os protestantes vão entender como apenas pão e suco. Diferente da perspectiva católica e diferente dos luteranos, que também tem um viés muito forte disso, tá? Então, a diferença entre ordenança e sacramento é essa. Sacramento é uma coisa que é sagrada em si mesma. E o que é sagrado em si mesmo? É Cristo. É só Ele. Né? Por isso que nós não carregamos a Bíblia como um amuleto. Eu lembro que antigamente tinha muita gente que carregava a Bíblia como um amuleto, como se isso aqui fosse dar sorte. E é um livro, é só um livro. O que é sagrado é o conteúdo que aqui está. Mas se a pessoa não crer nisso aqui, é apenas um livro. Apenas um livro. Quando você lê, quando você ora, quando você tem fé nisso, o sagrado está na sua conexão espiritual. Da mesma forma a ceia. Da mesma forma a ceia. Se você tem fé, a ceia é o momento mais sublime da sua vida cristã. Aí é uma opinião minha, você pode discordar. Mas se você não tem fé, é simplesmente um momento que você vai comer um pãozinho e tomar um suco de uva. Depois nós vamos falar do batismo, né? A mesma coisa. Se você não tem fé, por que quando a gente batiza ali a gente pergunta: você confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador? E você diz, sim, eu confesso. A responsabilidade não é minha, como pastor que estou te batizando. Não é do Edivan, não é do pastor Josavias, não é de qualquer um que faça o batismo. Porque a confissão é sua. Então, se você não crê, se você não tem fé, se alguém ali diz, eu creio, mas não crê, ela está só tomando banho. Vai tomar um banho quentinho ali, a água é gostosinha, vai sair, vai lá para trás secar. Mas é só um banho. Entende? Então, o que transforma em sagrado é a sua fé. O batismo não é sagrado em si mesmo. A ceia não é sagrada em si mesmo. Sagrado é o Cristo que representa tudo isso. Então, essa é a diferença. Por isso que nós aqui evitamos chamar de sacramento. A gente costuma chamar de ordenança. Tem alguns irmãos que chamam de sacramento e não tem problema. Desde que entenda que o sagrado não é o ato em si, mas a expressão de fé por trás dele. Ficou claro, gente? É um assunto bastante... A gente precisaria de uma aula para isso. Alguém tem dúvida quanto a isso? Quer fazer alguma pergunta? Aí ela toma para sua própria condenação. Paulo fala disso. Eu creio que ele está falando da morte espiritual, que é pior que a física, bem pior. Está respondido, irmã? Não, claro, sim, eu não estou dizendo que não vai acontecer nada no sentido de transformação, ela não vai ser abençoada, porque tem umas visões que não, se a pessoa tomar a ceia, ela vai ser transformada, e não vai, é pão e vinho, é pão e suco de uva no nosso caso, né? É só isso, não vai acontecer nada para bem, agora para condenação, sem dúvida, espiritualmente tem um peso. Eu acho que não se trata do pecado, se trata do exame de si mesmo. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Porque se a gente for esperar que alguém tome a ceia sem cometer pecado, ninguém vai cear. Todos nós vamos ficar sem tomar a ceia. Então não se trata disso, mas se trata do autoexame, de fazer uma avaliação da sua vida, de reconhecer os seus erros, de pedir perdão para Deus, e aí sim cear. É disso que ele está falando. Amém? Mais perguntas, irmãos? Ou colocações? O Elias quer responder pergunta, já falei. Então tá bom, vamos continuar. O próximo slide, por favor. Okay. A tia Lili que... Tia Lili, você lê de novo para nós, Romanos 6,4? Amém. Amém.
O batismo, no uso da adoração, é uma recriação. Nós, assim como Cristo desceu as águas, né, nós o fazemos, e quando fazemos, nós, através do batismo, nós ali temos o sacrifício de si mesmo e o enterro simbólico na água. E a ascensão física com Cristo em vitória. É um símbolo de transformação. Não é que a partir do momento em que saímos da água, saímos outra pessoa. Mudamos. Mas aquele é um símbolo de transformação, de que eu e a comunidade, eu mostro para a comunidade que eu estou fazendo um testemunho público. Isso, um testemunho público. Pode passar, por favor? Então, vamos lá. A expressão de adoração no batismo, ela declara alguns pontos. Então, o primeiro texto é Romanos 6,3, é a tia Lili que vai ler. Pode ler, por favor. Amém. Então, o batismo declara que agora nós estamos em unidade com Cristo. O segundo texto ali, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Algum irmão pode ler, por favor? Amém. Estamos incorporados ao seu corpo, a igreja. Uma família para um bem em comum, a partir do batismo. O terceiro ali, Atos 2,38. Algum irmão pode ler? Amém. Pastor, então aqui também tem um ponto, né, que algumas pessoas entendem que a busca do Espírito Santo ela é externa, ela não é vinculada ao batismo, mas aqui nós temos também isso bem claro, que no ato do batismo, né, nós já recebemos ali o Espírito Santo, né? É importante a gente entender que o batismo que ocorre, a gente até falou disso 1 ou 2 aulas atrás, eu não lembro, aula passada, sobre o batismo no Espírito Santo, né? Que algumas igrejas interpretam de forma diferente, como se fosse um recebimento de um dom espiritual, e nós, protestantes, não cremos nisso, né? O batismo no Espírito Santo ele acontece quando? Quando você se converte, né? Quando aconteceu com você? Não sei. Se alguém quiser dar o testemunho de como se converteu, o dia que eu me converti, o Ricardo estava junto, num PGM, aqui atrás, um frio de junho, brabo, lendo o Efésios 2,8. Aquele dia, Deus me converteu. Foi naquele dia. Aquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Não aconteceu nada de externo. Aconteceu uma mudança interna ali. Eu passei a entender coisas que eu não entendia antes, sabe? Foi assim, um clique. De repente, desanuviou. Então, o batismo com o Espírito Santo ele é um entendimento das coisas do céu, das coisas de Deus, sabe? A gente ora muito pedindo discernimento, né? Mas o batismo com o Espírito Santo ele é uma coisa que acontece uma vez, ele é definitivo. Ele acontece, ele te abre o entendimento, ele fortalece a tua fé, enfim, né? E isso acontece. Agora, é claro que há sempre aquela coisa de estar cheio do Espírito Santo. A gente vê isso na Bíblia, isso é real. Tá? Mas isso não vai se manifestar de uma forma, não necessariamente, de uma forma de um dom. Não, a gente falou até de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, talvez ela estivesse lavando roupa na hora, né? Maria chega lá e ela fica plena do Espírito Santo e o que ela faz? Ela sai gritando? Não. Ela louva a Deus. É isso que acontece, né? Então a gente interpreta dessa forma. Amém. O próximo slide, por favor. Ok. Então, nós temos ali também mais 2 textos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 e Hebreus 10, 22. Se irmãos puderem ler, por favor.
Hebreus 10, 22. Amém? E o quinto ponto ali é o novo nascimento. Nos foi dado um novo nascimento. João 3, capítulo 5 e Tito 3, João 3, versículo 5 e Tito 3, versículo 5. Amém? Tito. Amém. Muito bem, eu queria pedir para vocês lerem mais um texto para mim, por favor. É Marcos 16, 16. Muito bem. Esse é um texto definitivo para a gente entender esse assunto, porque a pergunta é: você deve ser batizado? Sim, absolutamente você deve. Ser batizado é uma condição indispensável para ser salvo? Essa é a pergunta. Ser batizado publicamente nas águas é indispensável para ser salvo? Se for, o ladrão na cruz não foi salvo. Concorda comigo? Ele nunca foi batizado, nunca foi discipulado, nunca deu dízimo, nunca fez um PGM, nunca cultuou, nunca tocou no louvor, nunca assistiu uma EBD, nada. Ele foi salvo? Por que ele foi salvo? Porque ele creu. Porque ele creu. Olhem bem esse texto, Marcos 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ele não está dizendo, quem não crer e não for batizado, será condenado. Mas aí a pergunta é, precisa ser batizado para ser salvo? Não, não precisa. Deve? Deve. Você pode ser batizado? Posso. Tem uma igreja aqui que está pronta para te oferecer o batismo. O ladrão da cruz tinha tempo de ser batizado? Dava para falar para os romanos, ó, segura aí que nós vamos descer ele aqui rapidinho, vamos ali batizar ele, daí volta. Não tinha como. Não tinha como ele ser batizado. Você tem condições de ser batizado? Seja batizado. Seja batizado. Precisa ser na igreja, pastor? É bom que seja. Se não der, se tem alguém enfermo lá, sabe aquelas pessoas que se convertem nos últimos instantes de vida ali, você vê que já não tem mais jeito? Tem um pastor amigo meu que aconteceu isso. Não tinha como trazer o sujeito até a igreja. Eles botaram ele embaixo lá do chuveiro e batizaram ele no chuveiro. E ele foi salvo. Foi salvo, eu creio nisso. Não pelo batismo, pela fé dele. O batismo foi apenas um testemunho. Então, não, mas a Bíblia diz que não, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas eu já creio, então não preciso me batizar. Precisa sim, senhor. Se você tem condições, precisa ser batizado, certo? Agora, se não tem condições, aí é outros 500, tá? A gente precisa ver aquilo que é corriqueiro e aquilo que é extraordinário. O que for extraordinário, nós vamos lidar de forma extraordinária. Aquilo que é ordinário, aquilo que acontece normalmente, nós vamos fazer normalmente. E aqui na Igreja Batista de Piraquara, e na maioria das igrejas, se você crê, você pede um discipulador, conversa com o seu pastor, com um dos líderes da igreja e fala, quero ser batizado. E nós o batizaremos. Inclusive, agora, que dia que é, pastor? Dia 10 ou 11 de fevereiro, né? Agora, no início do mês que vem, tem batismo. Então, né? Eu tenho vários irmãos que foram batizados recentemente. Precisa ser batizado, certo? Mas, se eu estiver enfermo, ou às vezes o pessoal põe essa condição, né, que é bastante extraordinária. Se o avião estiver caindo e se converter, vai ser salvo? Vai sim, vai sim. E é uma ótima forma de se converter com o avião caindo. Não tem nenhum descrente lá não, gente. Amém? Temos dúvidas sobre isso ou não? Você tem dúvidas sobre o seu batismo? Ou quer compartilhar alguma coisa, algum testemunho? Se não tem, vamos passar a ceia do Senhor. Amém. Expressão de adoração, ceia do Senhor, ou tempo de mesa. Esse termo
tempo de mesa, eu gosto muito de usar ele. Ouvi ele nesse formato no ano passado, num podcast. E eu acho esse termo muito legal, tempo de mesa. Quando a gente se senta para comer com os nossos amigos, com a nossa família, e ali nós temos um tempo bom, que a gente consegue passar junto, ter boas conversas. Eu acho muito legal esse termo tempo de mesa. Nós temos talvez uma das expressões mais vibrantes relacionadas à adoração em torno do que nós chamamos a ceia do Senhor. Por muitos anos, esse tem sido o início da comunhão dos irmãos no início da igreja. Nós temos ali Lucas capítulo 22, dos versículos 19 ao 20. Se o irmão puder ler, por favor. Amém. Quando a gente olha para esse texto e outros textos que falam sobre o mesmo assunto na Bíblia, nós vemos comunhão. E estar junto, né, para comer principalmente, né, é uma expressão de comunhão. Pode passar o slide ali, por favor? Ok. Também nós temos ali, se tornou uma marca no início da igreja, Atos, capítulo 2, o versículo 42 e o versículo 46. E o 46. Amém. Então, ali no início, as pessoas elas compartilhavam praticamente tudo, né, pastor? Tudo. O texto de Atos 2 vai dizer que eles tinham tudo em comum, né? Então, é claro que era um contexto absolutamente diferente desse que nós temos hoje, né? A comunhão ela era levada muito mais a sério, porque eles viviam o tempo todo juntos, né? Não existia eles não tinham uma visão de trabalho como nós temos hoje. Não existiam indústrias, não existia um comércio estabelecido que existia lá em Jerusalém. Era o Império Romano que mandava em tudo, né? Então, era só isso que existia, né? E os cristãos dos primeiros séculos, o que eles faziam? Eles conviviam juntos para se fortalecerem espiritualmente. E assim, eu vou usar esse termo, parece pesado, mas é isso que acontecia. Eles estavam esperando a morte. Era isso que acontecia. Você já fez discipulado e tal, a gente tem essa visão de discipulado, né, que hoje é aprendizado e tudo mais, mas o discipulado no começo ele era uma preparação para o martírio, né, porque os cristãos morriam de toda forma, né, eram jogados lá no Coliseu aos leões, eram incendiados, eram mortos à espada, de toda forma, né? Então, era uma visão muito diferente, por isso que eles tinham muito mais comunhão. Sabe aquela história de vamos fazer hoje porque o amanhã é incerto? Era assim, né? Vamos estar juntos hoje porque amanhã nós não sabemos se estaremos juntos, né? A gente passou um tempo muito difícil de pandemia, onde nós não podíamos estar reunidos. Quase 2 anos entre indas e vindas e tudo mais. E é uma pena que nem todos os irmãos que estão aqui, porque muitos não estão mais, por conta dessa maldita doença, mas é uma pena que nem todos os irmãos, e aqui não estou falando da PIB Piraquara, estou falando de igreja como um todo, que nem todos os irmãos tenham lamentado isso e valorizado a comunhão. É uma pena, porque nós ficamos restritos de poder ter comunhão uns com os outros. Nós não abríamos a igreja e muita gente aqui na PIB Piraquara e também fora daqui, acho que as igrejas fechavam por vontade, ninguém aqui tinha vontade de fechar a igreja. Quantas vezes a Liana está aqui, o Elias está aqui, o Ricardo está aqui, vários irmãos
que trabalham junto na direção, na liderança da igreja, quantas vezes a gente discutiu se dava para abrir, se não dava, de que forma, porque a gente queria abrir, a gente não queria ficar fechado. A gente ficou praticamente 2 anos sem ceia do Senhor, né? Alguém estava feliz com isso? Ninguém estava feliz com isso. A gente queria ceiar, mas a ceia é em comunhão. Para eu ter uma mesa farta, eu não faço uma mesa, ou alguém já fez aquele jantar, aquele almoço de Natal gigantesco, peru, salpicão, maionese, arroz, a grega e não sei o quê, para comer só você e tua esposa, você e teu esposo, ou você e tua família do lar. Ninguém dá conta de comer tudo isso sozinho. Por quê? Porque nós fazemos isso em reunião, em comunhão. A igreja funciona da mesma forma. A ceia que a gente está falando aqui, ela é feita em comunhão. Nós precisamos da comunhão. Então, nos primeiros séculos, eles valorizavam muito mais isso. Primeiro, porque tinham um outro contexto de vida, né? Mas porque eles entendiam a incerteza do amanhã. Eu pergunto para vocês, nós temos certeza do amanhã? Essa pandemia mostrou para nós que nós não temos certeza nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas a gente vive como se tivesse. Nas nossas seguranças financeiras, nas nossas seguranças sociais. É muito fácil viver hoje em dia. É muito fácil viver hoje em dia. Muito fácil. Aqueles irmãos sofreram muito mais do que nós. Então essa comunhão, ela precisa ser exercitada e a gente precisa meditar nisso para que a gente entenda o significado dessas coisas. Mais uma vez, é muito triste que após esse período tão sombrio que a gente viveu de pandemia, alguns, e mais uma vez, não estou falando só da Pipiraquara, estou falando da igreja cristã no mundo todo, alguns tenham negligenciado a comunhão e prefiram assistir supostamente culto online. Não existe culto online, existe a transmissão. A gente continua fazendo, o pessoal da comunicação faz porque a gente gosta de colocar isso no YouTube para você assistir durante a semana. Mas culto online não existe. Culto é eu e você, todos nós aqui juntos na igreja, cultuando juntos. Ninguém tem comunhão online. Quantos amigos você tem no Facebook? 2.483. Quantos você conhece? Quantos já vieram na tua casa? Com quantos você pode contar? Né? Então a gente precisa ter esse entendimento da comunhão. O que significa ter comunhão? O que significa estar um com os outros? Eu vou contar um caso que não vou citar nome porque eu não pedi autorização, mas há um irmão nosso que foi para uma terra distante e sofreu demais. Sofreu no sentido de não se encontrar lá, até que encontrou uma igreja. Isso está muito bem, porque foi acolhido por uma igreja de um idioma diferente, numa terra distante que não o conhece, o acolheu. Ele me mandou vídeos, com certeza mandou para o Elias também, eles cantando juntos e louvando juntos. Aquilo é ser cristão. Aquilo ali é ter comunhão. Estou conversando com o pastor dele, estou gastando meu italiano. Eu não falo italiano, né? Conversando com o pastor dele, por quê? Porque nós cuidamos dele aqui, mas ele não deu tempo dele ser batizado, será batizado lá. Né? E a gente está fazendo o que pode com as diferenças culturais, com as diferenças de idioma, mas aquela igreja o acolheu lá. Isso é ter comunhão. A gente precisa ter comunhão. Comunhão com os nossos, principalmente com os nossos. Esse irmão chegou lá e falou, eu sou cristão. E aqueles homens que são cristãos acolheram um cristão para cuidar dele. O nome disso é comunhão. A gente precisa ter essa visão. E se com os de fora já é assim, quanto mais com os nossos, não é verdade? Quanto mais com os nossos. Então, eu até chamei o Gui no começo da aula, que falei, Gui, bate umas fotos e põe no Instagram aí. Fazia tempo que eu não via a EBD tão cheia. Deus seja louvado por isso. Porque desde a pandemia nós viemos penando, né, por conta das transmissões, que foi uma coisa que eu e o Ricardo até conversamos esse ano, será diferente, para que as pessoas não se sintam confortáveis em assistir a EBD de casa. Claro, se você não pode vir, sem problema, tudo bem, assista de casa. Mas se você pode vir ao templo, aqui é o seu lugar, sabe? Vir aqui aprender, vir aqui ter comunhão, vir aqui cultuar conosco. O templo está aqui para isso. Amém? Pode passar o slide ali, por favor? Ok. Então, quando a gente fala ali da ceia do Senhor, esse tempo de comunhão, nós vamos falar sobre 6 pontos em que nós vemos aí no fator ceia do Senhor, comunhão. O primeiro texto, o irmão já pode ir vendo para abrir, Atos 2, versículos 46 e 47, depois 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, e depois João
capítulo 1, versículo 29. No texto de Atos, ele comemora que Deus agiu como Salvador para penetrar na história da humanidade como um todo, desde a criação, através da vida, morte e ressurreição de Jesus, através do nosso presente e até a consumação final da história. O irmão que achou Atos, pode ler, por favor? Amém. Louvando a Deus. Louvando a Deus por tudo que Ele tinha feito. Amém. O segundo texto, ele nos lembra que somos parte da comunhão dos santos na família de Deus. O irmão que achou 1 Coríntios. Amém. O momento da ceia, ele nos lembra da morte de Cristo e da ressurreição dele. Ele nos convence de que o sacrifício aconteceu para o bem da humanidade. João 1:29. Amém. Próximo slide, por favor. A ceia do Senhor, o momento de comunhão, ele também fala da presença de Cristo entre nós. João, capítulo 6, do versículo 51 ao 58. Amém. O próximo texto vai ser 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ele nos recebe para experimentar a obra do Espírito Santo. O irmão pode ler? Amém. E, por último, ali, quando falamos da ceia do Senhor, do momento de comunhão, fala sobre a espera ansiosamente pela era por vir, o dia do juízo final. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Amém. Até que ele venha. Quando falamos da ceia, do momento de comunhão, então nós vemos ali que ela comemora, nos lembra, nos convence, fala conosco, nos recebe e ainda temos uma espera ansiosa sobre a volta de Cristo. Quando falamos em adoração e louvor através do batismo
e da ceia, como foi falado no domingo passado, que nós louvamos pelo que Ele fez e o adoramos pelo que Ele é, quando nós fazemos aquilo que Ele nos mandou fazer, nós cumprimos com aquilo que Ele nos disse, nós o adoramos, nós nos batizamos, nós ceiamos, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Isso também é uma expressão de adoração a Deus. Pastor? Eu gostaria, já para a gente caminhar para o final da aula, eu gostaria que a gente refletisse essas duas práticas que nós temos, do batismo e da ceia, como a nossa Páscoa, de fato. Porque a gente sempre diz aqui nas EBDs, nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa, né? Nós marcamos ela, tem lá o fim de semana, nós teremos um evento especial esse ano de Páscoa, né? Teremos também nosso coral, então se você gostou daquele do Natal, deseja participar, procure o Elias e fale com ele, ele vai te instruir como você pode participar. Então a gente celebra, a gente se reúne, a gente se diverte, a gente ora e lembra de Cristo, mas nós não celebramos a Páscoa. A Páscoa ela é um evento litúrgico, do calendário litúrgico dos nossos amigos judeus, né? A nossa Páscoa, no entanto, ela se repete a cada vez que nós ceiamos. Então, o batismo, que acontece uma vez só, ele também rememora a Páscoa de alguma forma, porque a gente lembra da morte e ressurreição. Nós morremos para a velha vida e nascemos para uma nova vida. É isso que a gente sempre diz, né? Nos tornamos novas criaturas. Assim como Cristo, ele um dia morreu e ressuscitou e permanece vivo, não é verdade? Então a gente rememora esse momento glorioso quando nós nos batizamos, de uma vez por todas, é bem verdade. Já a ceia do Senhor, nós lembramos do sacrifício de Deus. Você conhece o Antigo Testamento, se você está fazendo as suas leituras anuais aí, você deve estar passando lá por Êxodo, talvez, né? E você vê lá que tinha necessidade de estar sempre oferecendo aquele cordeiro para a redenção dos pecados do povo, né? Mas o nosso cordeiro já foi imolado, não é verdade? Cristo já morreu e foi ressuscitado. Então, a gente rememora aquele momento dele no último instante, e é interessante a gente pensar nisso, né, na comunhão. O último ato de Cristo, antes de ser morto, ele sabia que seria morto, foi o quê? Comunhão com seus irmãos. Ele juntou seus irmãos ali, teve a última ceia, comeram a Páscoa e depois tiveram ali o seu momento de comunhão normal, para além dos pães ázimos, das ervas amargas, né? Eu acredito que eles comeram ali, tiveram um momento de comunhão. Então, alguém falou? Não? A gente rememora tudo isso, sabe? Por isso que eu sempre bato no ponto de que a gente deve participar da ceia com muita reverência. A ceia ela é um momento extraordinário na nossa experiência cristã. O Eliase lembrou aqui vários pontos desse material que a gente tem, né? A ceia comemora Deus agindo como Salvador. Se o homem não podia salvar a si mesmo, Deus se fez homem para nos salvar. A ceia nos lembra disso, comemora isso, né? É um momento extraordinário, né? Ela nos lembra também que nós somos parte da comunhão. Por que Deus veio ao mundo? Por quê? Lembram do sermão do culto de Natal? Por que Deus nasceu? Por que ele precisou nascer? Ele não precisava, né? Ele o fez por mim e por você. Foi por isso, né? Porque nós participamos disso. Nós estamos nessa comunhão também. A ceia nos lembra disso. A ceia nos lembra, aliás, nos convence do sacrifício que aconteceu. Porque de nada adiantava eu ou você estarmos pregados naquela cruz. Não salvaríamos ninguém, nem a nós mesmos, nem a nós mesmos. Embora merecêssemos, de nada adiantaria eu ou você pregados naquela cruz. Por quê? De que adiantaria? Nada, nada. Então, a ceia, ela nos convence de que um sacrifício maior foi feito em benefício meu e seu. Se você crê, ela te convence disso. Ela também nos fala da presença de Cristo entre nós, o Evangelho de João, né, Eliana? Para a tristeza da Eliana, que o Evangelho de João é muito melhor que o de Lucas. Brincadeira, tá, irmão? Só uma provocação.
O Evangelho de João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Um dia, Deus se fez carne e habitou como eu e você. Sabe esse corpo que você tem e está sentindo calor hoje? Jesus sentiu muito mais, porque lá deve ser um calor brabo, né, gente? Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu tudo o que eu e você sentimos. A única coisa que ele não experimentou foi o pecado que eu e você experimentamos todo santo dia. Isso ele não experimentou, né? A ceia, ela nos fala da presença de Cristo entre nós, que um dia ele esteve entre nós e que logo voltará, estará mais uma vez entre nós, aí para estarmos juntos definitivamente. A ceia também nos recebe para experimentar a obra do Espírito Santo, e é impossível você experimentar do Espírito sem comunhão com o Senhor. Por que tem tanta gente que conhece a Bíblia melhor que todos nós e não crê, né? A gente vê tantos aí, agora nessa época de internet, onde o povo adora aparecer, tem um monte de tal de influencer e uns filósofos aí que conhecem a Bíblia muito melhor do que nós, muito melhor do que nós, mas não creem em uma vírgula daquilo. De nada adianta, nada adianta. É só conhecimento intelectual, e conhecimento intelectual não salvará ninguém, ninguém. Há pessoas, eu não lembro quem que estava conversando comigo essa semana sobre uma pessoa, sobre um parente e tal, que ele mal sabia ler e escrever, mas fazia, era meio que tesoureiro da igreja e faleceu agora de Covid, 40, 50 anos servindo na mesma igreja. Aquele homem está salvo. Por mais dificuldade intelectual que ele tivesse, eu tenho absoluta certeza que ele está junto do Senhor hoje. Foi um servo fiel, porque creu, independente das suas limitações. Esse pseudo-intelectualismo, e olha, vocês sabem, vocês que me conhecem, sabem o quanto eu gosto de estudar. Adoro estudar, entender, meditar, ensinar, mas isso não vale de nada. Nada, nada, nada. Se você não crê. Vale de nada, é só conhecimento. E conhecimento é pó, como diz o autor lá de Eclesiastes, é vaidade de vaidade. Nesse tempo de redes sociais, tanta gente quer mostrar conhecimento, quer sinalizar virtude, quer se sentir melhor do que os outros, e não vale nada. Se não houver fé, pode ter o maior conhecimento do mundo que um belo dia, ou um terrível dia, melhor dizendo, se encontrará diante do justo juiz para a condenação. Então, a ceia, ela nos lembra disso, que através dela, do sacrifício de Cristo, da meditação da palavra, nós experimentamos do seu Santo Espírito. Oremos por aqueles que ainda não experimentaram. É a nossa função, é a nossa missão, não é verdade? E por último, ela nos faz esperar ansiosamente o porvir, aquele grande dia. Eu conversava com o Ricardo esses dias e a gente falava, esse vai ser um dia extraordinário, não é? Para nós, então, vai ser maravilhoso. Mas para tantas pessoas que negligenciam os fatos e negligenciam os sinais e tudo isso, naquele dia eles vão falar, poxa vida, era verdade. A verdade que nós sabemos hoje, naquele dia, eles também saberão. Então, um dia todos saberão. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Uns em louvor, outros em desespero. É duro isso, né? Mas é o que a Bíblia diz. É verdade. É verdade. Quando a gente tem essa compreensão, a nossa visão de missão fica muito mais séria. Muito mais séria. Sabe? Quantas pessoas nós amamos e que não estão nos caminhos do Senhor? Não que dependa de nós, não depende. Mas nós somos instrumentos do Senhor para evangelização, para anúncio das boas novas. Ou não somos? Nós somos. Como temos feito isso? Eu sei, o Ricardo briga comigo porque ele disse que eu começo a fazer aplicação na EBD, é verdade. Mas é isso, sabe? Porque o conhecimento aqui, eu vir aqui ensinar para vocês, se não houver aplicação na sua vida, vale muito pouco. Sabe? Então que a gente, quando cearmos novamente, provavelmente no segundo domingo agora, será no dia do batismo, aliás, no dia 10 ou 11, eu não lembro, segundo domingo de fevereiro, que a gente se lembre de tudo isso. A ceia é um memorial, toda vez a gente repete a mesma coisa. A ceia é um memorial, uma forma de nós lembrarmos. Você tem aqui 6 tópicos para lembrar: da comemoração,
daquilo que ela nos recorda, daquilo que ela nos convence, daquilo que ela nos avisa, da forma como ela nos recebe e da espera que temos por aquele grande dia. Esse grande dia chegará. Quando vai ser, pastor? Eu não faço a menor ideia. Não sei. Espero que seja logo, mas eu não sei. Mas ele vai chegar. Vai chegar. Que a gente ceie, você que ainda não foi batizado, que você anseie por se batizar, pensando em tudo isso, pensando na grandiosidade disso tudo, porque é a coisa mais extraordinária do mundo. Eu acho que a gente pode discutir tudo, a gente pode ter dúvida de tudo, a gente pode questionar tudo, mas a gente deve ter muito, mas muito zelo, muito amor, muito cuidado, muita reverência com aquilo que tem contornos eternos na nossa vida. Se isso tudo que nós cremos é verdade e terá contornos eternos, seja para bem, seja para mal, né? É importante refletirmos sobre isso. Para isso que nós estudamos, para isso que a gente está aqui todo domingo para compartilhar com vocês. Amém? Vamos nos colocar em pé, encerrar nossa CBD, orar ao Senhor, irmos para casa, que eu já estou com vontade de almoçar. Curve sua cabeça, feche seus olhos e medite em oração. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por essa bendita palavra que o Senhor nos entregou. E, Senhor, nós queremos te servir com expressão de louvor, Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Nós queremos entregar a Ti o nosso louvor sincero, Senhor, a nossa adoração, Pai, e fazer da maneira correta, da maneira como o Senhor nos instrui a fazer, Pai. Obrigado por esse conteúdo, obrigado por esse material que nós temos acesso, Senhor. Obrigado pela vida do Eliase, que tem se dedicado, Pai, a preparar essas aulas, a ensinar o Teu povo, Senhor, a ensinar a nós, a compartilhar conosco. Obrigado por todos os outros professores que se dedicam. Obrigado por essa igreja, Senhor, que tem aberto suas portas, que tem se mantido em pé, Senhor, pela Tua glória, pela Tua graça, pelo Teu sustento, para que nós possamos diariamente, Senhor, aprender mais de Ti. Esse é o nosso desejo, Senhor. Fica conosco, nos dá um bom domingo. Abençoe o nosso momento de comunhão à mesa logo mais com os nossos familiares ou com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, Senhor. Que nós, como diz a Tua palavra, sempre o façamos em memória de Ti, Pai. Sempre lembremos de Ti à mesa, tendo comunhão, Senhor. Leve-nos em paz para as nossas casas, para onde formos, Senhor. E nos traga à noite logo mais para o culto, que será edificante, que será uma bênção, Pai. Desde já sustento o pastor Edivan, que trará a mensagem hoje à noite, Pai. Abençoe e conduza o Teu servo e fique conosco. Eu Te louvo pela vida de cada irmão meu que está aqui, da mesma forma aqueles que não puderam vir, Senhor, os irmãos que serviram, que estão nos ajudando a fazer essa aula, Pai. Nós Te louvamos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Um bom domingo a todos. E eu não abri para perguntas no final, quem quiser fazer pergunta é só chegar no Eliase aqui.